diretoria optou por não, porque ele tinha um salário muito alto, né? E aí o Náutico resolveu que, através do salário dele, podia contratar outros dois jogadores, né? E daí acabou optando pela saída dele, um atleta sensacional, 38 anos, meu Deus do céu, que condicionamento desse atleta, né? E se cuida, um atleta Pegou o bom, forte dele, né? agora ele não está mais conosco. E o Chiesa continua. O campeonato começou há 2 semanas, né? Foram 2 jogos, ele tem 5 gols em 2 jogos, né? Fez 4 gols no primeiro jogo, fez um no segundo. É um atleta que a gente tem um carinho muito grande e um cuidado muito grande também. A gente tenta fazer com que ele entenda que é importante que ele saia dos treinamentos e consegue tirá-lo de alguns treinamentos, mas ele quer ficar o maior tempo possível dentro dos trabalhos, né? Porque sente o dinamismo dos trabalhos, não gosta de fazer musculação. A gente pega na mão dele para ir lá conversar com ele. Os atletas fazem como forma de pré-treino a musculação. Ele prefere fazer depois. Quer dizer, é aquele atleta que merece um carinho, um cuidado especial, porque dá um retorno muito importante para o clube e para nós, enquanto comissão técnica. Legal. Professor, só você falou sobre a ativação pré-treino, né? Eu utilizo academia 2 vezes na semana, né? Atleta ficam ali em torno de 1 hora e 10 na academia. Essa carga que se utiliza, né? Eu trabalho muito com relação à potência com eles. E essa ativação pré-treino eu também faço no ginásio, no próprio ginásio. Então levo algumas barras ali e ativo eles. Eu posso dar continuidade nesse trabalho diário ou tem que ter um controle? Lógico que a carga é baixa, né? Não uso uma carga alta, uso uma carga baixa ali com eles. É interessante o pré-treino, sempre ativar eles? É, eu, é, o único defeito aqui do CT do Náutico é que o campo é um pouco distante, né, do gramado, né? A sala de academia é um pouco distante do gramado, pouco mesmo, não é? Porque o ideal que fizesse aqui já fizesse a transição na frente, né? Como alguns CTs têm. Os atletas passam todos os dias para fazer o trabalho de liberação, né, miofascial, os trabalhos preventivos, os trabalhos coordenativos, então eles passam todos os dias. E 2 vezes por semana eles fazem o trabalho de musculação. A gente usa no o grupo que não jogou no primeiro dia da representação, que não jogou menos de 65 minutos, a gente usa força, tá? E nesse dia a gente poupa os atletas que são os atletas de jogo e faz com que eles façam no outro dia essa carga de força. E 3 dias antes do jogo, de trás para frente, 3 dias antes do jogo, no intervalo de um dia ou dois, do começo da semana, a gente faz um trabalho de potência com os atletas. Tá? Então, um dia força, outro dia potência. Bacana. Perfeito, professor. E isso é a carga individualizada, né? Sim. Essa é uma. A outra, a carga sobe a cada são quatro, dois, quatro, seis, oito. Um mês. A cada mês troca a carga, aumenta a carga, principalmente de exercícios de força relativa, né? Então, a cada mês troca e já chegamos a ter momentos assim de não ter carga para colocar, tamanha força e o interesse dos atletas. Perfeito. Muito bom. Eu estava até conversando com o Marcos semana sobre o período de aumentar essa carga, né? Uhum, E aí, dentro dos protocolos que a gente está usando, né, das avaliações, ele uhum, estava falando sobre 10%, né? A cada 15 dias, a cada 20 dias, mais ou menos ali que a gente está realizando com os atletas, né? Acho que é o uhum. ideal a gente estar chegar no máximo ali a 40% mais ou menos do peso corporal ali, né, deles. A gente está trabalhando em É, cima disso. o que a gente trabalha é bem próximo disso, né? Só a gente equalizou de a cada mês trocar, né?
Então, tem atleta que vai ter vai trocar para 10%, tem atleta que vai atingir um pouquinho mais, tem um atleta que vai atingir um pouquinho menos, tem um atleta que está chegando como contratado, tem um atleta da base. Então, é bem assim, bem, roda bem, né, essa média, mas a ideia nossa é fazer com que o atleta tenha justamente isso, né? Tenha o mais próximo de entre 10% a 15% cada vez que a gente troca, né? Essa é a ideia nossa. E essas cargas são ajustadas através por exemplo, nós utilizamos aqui, nós temos como recurso a plataforma, né? O tapete de contato. Uhum. E aí a gente trabalha a carga ótima ajustando com o salto vertical, né? Isso. E vocês utilizam dessa forma aí também? Também nós temos uma vantagem que o nosso grupo sofreu pouca alteração do ano anterior. Então a gente tem o controle dos atletas, então fica teoricamente mais fácil de resolver, né? Então a gente já tem os atletas, por isso que eu sempre evidencio assim a importância de profissionais que sejam da casa no clube, né? Quando eu falei lá que eu queria vir para cá e não desempregar ninguém, uma era por causa da pandemia e a outra é porque esses profissionais sabem no dia a dia qual a necessidade de determinado atleta, né? Então sabem o que foi feito com determinado atleta até aquele momento e aí eles podem passar esse tipo de informação que dá uma segurança muito grande com relação à sequência normal de trabalho, né? Por exemplo, falando do Chiesa de novo, né? O Chiesa, mesmo que ele não seja 100% adepto da musculação, ele faz os seus trabalhos dentro da sala de musculação, né? Ele faz trabalhos diferenciados e que fazem com que ele tenha 34 anos e esbanje vitalidade, né? Então, isso que é o principal, aumentar a longevidade do atleta e fazer com que ele aumente o índice de performance dentro da sala de musculação, dentro do próximo treinamento, dentro do próximo jogo e assim por diante. Professor, assim, é a minha última aqui também, para a gente já extrapolou aí no tempo. Eu gostaria que você falasse Ele vai cobrar hora extra, pô. A gente está pensando, porque assim, né, a nossa ideia aqui de juntar, essa ideia minha do Reginaldo, né, de nos juntarmos, eu tenho a plataforma que eu utilizo no meu trabalho, ele tem lá outros recursos para fotocélula, essas coisas, e a gente cruza essas informações para poder oferecer para os nossos clientes, né, essas informações cruzando mesmo, né, o desempenho do salto vertical, com o desempenho da velocidade linear, a capacidade de mudar de direção, enfim, todas essas coisas. Deixa eu só te cortar rapidinho, Michael. Se a Carol, não sei se tem depois no finalzinho para a gente mostrar para o Robson o nosso relatório aí, coisa rápida, depois só para a gente mostrar como é que a gente está trabalhando. Legal. E aí, mas a gente está nessa fase de investir e tal, e a gente sabe que monitoramento, hoje eu utilizo um sistema que com certeza você deve conhecer, da Load Control, com os questionários, lá no Goiás acho que tinha, né? A gente utiliza também, mas agora eu estou querendo, daqui um tempo, aí, investir no Polar Pro. Uhum. E aí eu queria saber como que esse dispositivo, né, esse aplicativo, o que ele traz assim, de mais relevante de informação para você, como que você pega essas informações, o quanto que isso influencia no seu trabalho, as informações do Polar Pro? Eu te digo assim que no meu controle diário, 100%, né? Por quê? Porque daqui a pouco eu já vou ter um relatório de todo o treinamento que foi feito hoje e a intensidade do treino, né? Então, isso é um fator fundamental para a parte técnica desempenhar o treinamento deles a partir de amanhã. E determinados atletas vão ter, de repente, um rendimento e um nível de dor mais alto do que outros, né? Então, amanhã, num treinamento normal que você faça, um treinamento principal de 60 minutos, alguns atletas provavelmente atinjam seus níveis ideais para aquele momento, né, através do cruzamento de dados, com 40, 45 minutos.
né? O Chiesa é um jogador que a gente prefere que ele fique, que ele recupere mais rápido do que ele continue treinando, mas ele não sai do campo, ele adora treinar, né? Então, dando o exemplo dele, mas tem atletas que a gente consegue tirar do treinamento para que esse monitoramento seja o mais próximo do ideal, né? Eu vejo assim que dentro dos investimentos dos clubes, hoje um investimento seguro seria esse monitoramento real, né? Real e com online, né? Que te dá a resposta o mais rápido possível dentro do que você entende como trabalho ideal, né? Só dando um exemplo assim muito prático, muito prático de vivência. Eu fazia anos atrás, me lembro que nós fomos uma das primeiras equipes a adquirir o Polar lá no estado de Goiás, né, com o Goiás, né, e logo em seguida um rival nosso adquiriu também um equipamento superior ao nosso. E aí chegamos na reta final de competição, o treinador da equipe deles falou a semana inteira: chegou o nosso material, nosso equipamento e tal, hoje nós fizemos 10 quilômetros no treinamento, daí no outro dia fizemos 12, no outro dia fizemos 8 e tal, e deu um total de 63 quilômetros. E aí o pessoal do Goiás veio falar comigo, né, assustado e tal, depois, mas o que vocês querem saber? Aí eles falaram assim: eles fizeram quase 70 quilômetros, você tem os nossos dados? Eu peguei e disse: tenho. Aí mostrei para eles e tal, você não acha que nós fizemos quase metade, nós fizemos 40 e tal? Daí eu peguei e disse: então, deixa eu contar para vocês, nós vamos chegar muito mais inteiros por jogo do que eles. Eles fizeram diversos jogos durante a semana. Fizeram diversos jogos. Os 10 quilômetros é uma distância que o atleta percorre no jogo. Então, eles fizeram um jogo na segunda-feira. 10 quilômetros no outro dia, cumulativo, é outro jogo. Terça é outro jogo. Quarta é outro jogo. O que aconteceu? O Goiás acabou campeão. Mas são detalhes, né? São detalhes importantes, assim, que se somam. E fora o que você pode, assim... através do lado científico mesmo, né, do lado fisiológico, você sabe que se eu fizer um treino de 10 a 12 quilômetros, a recuperação desses atletas vai ser tardia, né, vai ser até 48, 72 horas. Então, como é que eu vou fazer um treino cumulativo no dia seguinte? Eu vou ter um atleta que vai se machucar no final de semana, com certeza. Então, esses detalhes eu acho que são importantes e eles se somam demais, né? Dias atrás aí, comecei a falar com o Reginaldo, acabou não dando certo, e era até uma surpresa para vocês todos, né? Eu tinha um amigo que estava trabalhando no Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral é uma equipe do interior do Ceará que vai na mesma onda do Ceará e do Fortaleza, buscar organização, né? E eu até... o auxiliar técnico do Guarani de Sobral pediu para mim se eu arrumava algum grupo de fisiologistas que fizessem um trabalho que não precisasse ficar lá 100%, né, que fizesse um trabalho terceirizado. E eu já estava com a ideia de falar para o Reginaldo, não me lembro se falei ou não, mas de colocar vocês de novo nesse meio, nesse mercado, né, porque tem muita gente que não tem monitoramento. Então, se você jogar um monitoramento assim, mesmo que seja uma propaganda imediata, cria uma confiança com o profissional que futuramente você vai trabalhar. Perfeito. Professor, deixa eu fazer minha última pergunta aqui. Sobre monotonia e strength. Ô, Rafa, faz a sua pergunta logo aí, porque depois das colocações do professor aí, eu quase tive um treco de coração. Sobre monotonia e strength, né? Um dos controles também que eu faço lá no clube, lá também com os atletas, é através do PCE e eu acabo pegando a carga, o volume total do treino deles, né? Porém, nós não temos nenhuma pesquisa, nada dentro do futsal que trabalhe com isso, né? A gente tem muitos materiais que vêm do campo, né? Inclusive a planilha com a qual eu trabalho, ela até do meu amigo que enviou para mim, era do São Bento, aqui de São Paulo, e aí eu estou fazendo alguns controles com eles aqui através da planilha, né? E é do campo. Eu queria saber assim, esse volume, né? Porque eles falam que é em torno de
o strength em torno de 6.000, a monotonia em torno de 2. Você acha que é muito alta pro futsal, comparando algumas coisas assim? Porque às vezes eu olho no final da semana, né, ou final do mês, os controles semanais, eu percebo que a gente chega quase num volume muito alto mesmo, né? Eu queria entender um pouco mais se você acha que você acha sobre isso. A gente não tem essa. O Reginaldo, né, trabalhou num momento com a gente que estava o outro fisiologista que hoje é técnico, preparador físico de futsal, que é o João, né, Reginaldo? João, Sim, conheço. O João João. Romano, né? E o João, ele certamente ele pode assim dar uma, eu não sei se conhece ele, Rafa, Conheço, mas conheço. é, Mas então, talvez a gente consiga para a semana que vem. Eu consegui. Eu tenho falado bastante com o João agora também. Ele está no Joinville, lá no Jack, né? isso. Eu consegui um acelerômetro para ele, que eu também tenho uns contatos lá nos Estados Unidos, já que eu comecei a viajar para lá também para trazer umas coisas para cá. E aí ele estava precisando, eu consegui. E aí, provavelmente, a semana que vem, talvez até não tinha comentado com eles ainda, mas talvez a gente consiga bater um papo com o João também, que é um cara também 100% também, sabe tudo. Então, Eu até no encontrei, jogo. Desculpa, professor. Até nós jogamos agora contra o Corinthians e depois contra o Magnus, né? E eu converso muito com o preparador físico deles também, até perguntando sobre isso, né? E até eles falaram que eles não têm muita referência, a gente não tem muito estudo sobre isso, né? Então eles têm lá, o Corinthians tem o First Beat, o Magnus, acho que tem uma estrutura também, acho que eles trabalham com o Polar, e enfim, a gente trabalha ali com os dados coletados ali dos atletas, né? Eu queria entender um pouco mais essa relação. Não me aprofundei muito nesse assunto ainda sobre monotonia, strength do futsal. Se está muito próximo ali. Lógico que o tempo de jogo nosso é reduzido, né? Mas a intensidade ela é muito alta, né? verdade, é verdade. Assim, só por curiosidade, que distância que eles percorrem numa partida de futsal? Olha, professor, eu pesquisando, se Uhum, eu não me engano, acho que chegam a 2.500, 3.000. uhum. Só que é tudo 100%, né? Tudo velocidade, né? É, Tudo intensidade, em torno de 10 a 15 tiros de 10. é, Uma coisa interessante, Robson, a gente fez os testes do Santo André, né? Aí nós montamos, não sei se a Carol vai conseguir mostrar esses relatórios aí, do Santo André. E a gente depois fez uma videoconferência também, eu, o Michael, o Rafa, para a gente poder discutir os resultados, né? Porque essa é a nossa ideia, né? A gente não quer somente só coletar e passar para o preparador físico, a gente quer somente sentar e ver de que forma com que a gente vai ajudar, né, o trabalho. E foi logo depois, né, Rafa, que vocês tinham feito esse amistoso contra o Corinthians aí, né? E o Rafa falou, porra, a intensidade do time do Corinthians é uma coisa animal, né? Os caras correm o jogo todo ali. E o Santo André, assim, a ideia é que eles também atingem, né? O relatório mostrou isso, né? O Michael até depois comentou, tem jogadores que estão abaixo, né? Que dá pra, a gente sabe que dá para melhorar. Mesmo assim, a gente foi 2-1 o amistoso, 2x1 lá, ele falou, 1x0 que a aqui. gente fazia amistoso do Corinthians era 4-1, 5-0 e tal. Então, mesmo os caras tendo uma intensidade maior, a gente conseguiu fazer um jogo mais equilibrado. E a ideia é a gente ajudar o Rafa agora a fazer um trabalho bacana para que eles possam, de repente, a hora que tiver para valer mesmo no campeonato ali, tá, né, pau a pau com os caras ali, né? Exatamente. esse tipo de controle, né? O Rafa vai ter uma troca boa com o João, né? Porque, assim, teve equipes que quando eu cheguei, só pra, você tem noção assim, de distância percorrida em partida de futebol de campo? De campo? Não tem, professor. Aham, então, vamos dizer assim, extremo 13, é, 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 13, 14 até, mas vamos dizer média 11, 10, 11, uma partida, né? Quando a gente chegou num clube, em determinado momento, eu pedi a relação do monitoramento de GPS dos jogos, né? Tava dando uma média de 7,5, 8, né? Então, vamos dizer assim, num comparativo com o Thiago Nunes lá no Atlético Paranaense, quando ele chegou lá, 7,5, 8 não faz placê, que nem diz meu tio que joga no cavalo, nem em segundo lugar não vai tirar, né? Então, peraí, primeira providência, vamos jogar com os cavalos bons, né? Com o marvado, não com o bom, vamos jogar com o marvado.
né? Vamos jogar com quem tem lastro, porque essa é a ideia, né? Tá muito intenso. Como é que você vai jogar com um jogador parado no futsal, né? 3 contra 4, 3 contra 5, acabou o jogo, né? Então assim é o nosso dia a dia, né? Buscar até uma alternativa que eu usei, buscar colocar um atleta que tem um rendimento ou teve um rendimento baixo no último jogo, colocar junto com os volantes para que eles puxassem ele não ficasse com vergonha e ficasse para trás. Quer dizer, são mecanismos assim que a experiência, que a própria experiência acaba te dando, né, Rafa? Legal, sim, perfeito. Olha só, para mim finalizar também daqui, duas coisas que você que acompanhou a gente aí, né, lá no ano 99, 2000 aí, quando a gente trabalhou junto, o que você vê, né, a diferença a gente falando agora só da avaliação física em si, né, os testes que eram feitos há 20 anos atrás, o que é feito hoje, né, o próprio limiar anaeróbio, acho que vocês no 20 km é um teste que vocês praticamente não usam mais, né? Se me apresentam, eu uso. Você usa? Eu uso, tá? Mas assim, vamos dizer, 2, 3 clubes que eu passei, últimos não estão usando mais. Mas se me apresentam, eu acho um dado interessante, assim, principalmente para minha fase inicial de trabalho, pré-temporada ou intertemporada, eu acho assim que dá uma resposta bem bacana do que você pode jogar para aquele momento para o atleta, tá? Mas assim, as 3 últimas equipes elas não usavam mais. Acho que no futebol também tem tudo. Às vezes você chega no meio do campeonato, né? Eu tô conversando com o Caio Soares, não sei se você conhece, que é filho do Sérgio Soares. Eles assumiram o Juventus lá. E eu estou numa academia do lado do Juventus, com um cara chamado Cleiton, trabalhou com futebol também, amigo do Maurinho, no Santo André, é fisioterapeuta, né? Foi para a China, ficou vários anos lá, e ele está querendo que a gente faça alguns testes lá, mas ele falou, Reginaldo, eu já cheguei, o campeonato já começou, então não faz sentido a gente estar. Provavelmente a gente vai fazer alguns testes com a plataforma de salto, né? E também é complicado, uma coisa é você ter uma pré-temporada, né? Porque você tem tempo de avaliar e trabalhar, outra coisa você já está no meio do campeonato, ou no início do campeonato já. A gente tem usado. Assim, já emendando a segunda para você, depois já refinar. Como é que está a relação com os treinadores hoje, Robson? Assim, os treinadores estão aceitando melhor a questão das avaliações, da preparação? Você está conseguindo, né? Eu sei que você tem uma relação bacana, sempre teve com os treinadores assim, mas como é que está essa relação hoje com os treinadores? Com relação ao limiar anaeróbio, às vezes a gente combina com o avaliador cardiológico, né? Com o departamento médico, para que ele faça uma etapa a mais no monitoramento que ele vai fazer no teste na esteira, que dá uma resposta boa para a gente, tá? Então a gente usa um índice a mais do que normalmente é feito para atletas de futebol, né? Então, se o atleta atingir, por exemplo, um determinado limiar na esteira, é suficiente para o departamento cardiológico. Então, a gente já combina com o departamento para usar um a mais para a gente ter muito próximo, assim, uma resposta de limiar anaeróbio. Então, esse é um dado. Outro dado é que é um teste incômodo para o atleta, né? Você vestir aquela máscara. Hoje não seria mais incômodo, porque está todo mundo de máscara, né? Então, hoje não seria, né? Hoje não seria tão incômodo, né? E assim, eu não sei se você já viu como é que está hoje, pelo menos é o que a gente faz, eu tenho um ventilômetro. Antigamente, você lembra que a gente negócio desse tamanho, com a mangueira, e era até uma válvula que a pessoa colocava na boca, depois veio a máscara. Hoje o negócio está mais tranquilo, 2 computadores de bordo pequeno, uma mangueirinha bem fininha, né? E uma máscara bem mais confortável também, né? Eu sou assim, eu acho que quanto mais informações nós pudermos agregar, eu acho que isso é fundamental, né? Então, se eu tiver num clube que tenha condições de me dar mais esse tipo de análise, é claro que eu vou aceitar vai ser fundamental para o meu início de trabalho, para minha continuidade de trabalho. E com relação aos técnicos, é muito diferente, assim, né?
O técnico, tem técnico ainda que não gosta que o preparador físico trabalhe com bola, tem técnico que só pede os dados de acompanhamento, de treinamento só depois do treinamento, não pede durante. Eu faço um comparativo com o Hélio, né? O Hélio gostava muito de treinamentos intensos e longos. Né? Então, hoje, a intensidade que ele está cobrando é muito maior, só que são treinamentos mais sucintos. Né? Então, porque ele sabe, e ele teve a seu favor que o Guilherme está trabalhando com ele, que o Guilherme é o filho dele, né? Então, o Guilherme é muito antenado e muito descolado, fez cursos aqui, fez o Licença Pro, inclusive, fez estágio de 2 meses na França, 2 meses na Inglaterra. Então, é um aliado bom para o Hélio. Mas alguns técnicos ainda você tem dificuldade de trabalho, né? E alguns técnicos de Série A, né? Então, eu acho assim que eles estão caminhando para um lado assim muito bom de aceitação de tudo que é tipo de informação, mas ainda tem as restrições. Tá? Ainda tem as restrições. Assim como tem as restrições de determinado treinador não deixar o preparador físico fazer um tipo de trabalho porque ele acha que vai concorrer com o trabalho do seu auxiliar técnico ou com o trabalho dele. Mesmo você explicando que aquele objetivo vai atingir o objetivo físico final e o atleta vai se sentir com muito mais prazer para fazer a atividade e vai atingir de maneira mais rápida, mas tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Eu acho que caminha assim para muito próximo do ideal, mas tem muita comissão ainda que sofre com isso. Professor, ainda tem aquela perguntinha lá, isso aí faz gol, né? Verdade, é verdade. Professor, essas besteiras aí que a gente escuta. Professor, você utiliza os jogos do treinador como proposta de condicionamento também do atleta ou não? De acordo com o trabalho, vamos lá, de acordo com o trabalho seguinte é o meu aquecimento. Né? Então, se vai ter um envolvimento de que seja uma transição ofensiva, que o objetivo é fazer com que nós tenhamos uma vantagem que o nosso adversário deixa muito furo entre as linhas, né? Então, aqui a gente usar o quebra de linhas, né? O espaço entre quebra de linhas. Então, eu já faço um aquecimento de 3 contra 3, de 2 contra 2, de 4 contra 3, justamente para que o atleta já tenha o cognitivo apurado para esse fim, né? E nisso os técnicos eles aceitam bem, né? Porque você acaba sendo um aliado dele, né? É muito raro hoje fazer só um trabalho localizado de aquecimento que não tenha nenhum objetivo, né? Ou um preventivo, ou um trabalho coordenativo do lado do campo, né? Todos os aquecimentos são voltados para a parte principal do treino. Perfeito. Então você utiliza a bola então com eles, né? Eu já trabalho um pouquinho diferente, sabe? O trabalho é mais preparar o atleta e quem faz o trabalho com bola mais é o treinador, né? Eu tenho um pouco de dificuldade assim, mas eu acho que o ideal também seria inserir um pouco mais o trabalho com bola no contexto, né? Eu acho que até cria um desgaste menor para o treinador, né? Que você faz uma função que acaba preservando o treinador, porque o treinador fica somente para a parte principal do trabalho. Acho que isso seria uma forma de você convencer o comando técnico, né? Então, às vezes tem um desgaste com outro treinador já na parte inicial do trabalho, e aí tem mais 40 minutos de trabalho, mais 50 minutos de trabalho, e você vai ficar com aquele desgaste que é desnecessário, né? Então, eu acho que o futebol caminha para esse lado, né? Normalmente às sextas-feiras a gente senta para montar a programação semanal, e dentro dessa programação semanal eu já coloco todos os aquecimentos que serão feitos durante as atividades, né? E aí fica bem interligado e fica bem casado com o que vai ser feito, principalmente com o comando técnico. Legal, senhor. Obrigado. É isso, meu. Uma pergunta aí, gente? Não, quer que eu compartilhe? Vou mostrar só os relatórios então, que a gente está fazendo aí, para ele conhecer. Sim. E aí...
Sua família está em Curitiba, Robson? Está em Curitiba. A minha esposa ia vir. Eu tenho o Matheus, né, que é esse filho especial, né, que eu especial demais, né, que ele tem uma síndrome rara, que é X frágil, e ele tem 20 anos, vai fazer 21 semana que vem. E mas ele já se formou na 3ª série, então a gente está vendo o que vai trabalhar com ele, vai estimular ele para a sequência, né? Joga futebol normal, toca bateria, tem aula com psicólogo, sai com psicólogo, vai em cinema, vai tudo. Então a gente criou assim uma rotina com ele muito bacana, né? E a minha esposa está com muito medo da Covid, né? Então a gente que trabalha com futebol e acaba se deslocando constantemente, a gente cria uma capa assim, né, de aceitação mais fácil das viagens, né? Então, tanto é que nós jogamos 17 jogos, eu fiz 12 testes de Covid, todos negativados. Agora a gente fez o teste de Covid aqui, através da sorologia, né, para fazer um comparativo de quem teve e quem não teve, e aí mostrou que eu tive a Covid. Então, não tive absolutamente nada. Então, eu estou, assim, imunizado por 6 meses, né? Mas não senti em nenhum momento nada. Então, você veja que perigo que é isso para levar para dentro de casa, para alguém, né? Então, nas 12 vezes também não tive problema nenhum. Então, minha esposa está com muito medo de vir ainda, né? Mas não é medo de vir na viagem, simplesmente. É porque não tem vaga em hospital, né? De repente, ela pega o meu filho, o Matheus, né, que não sabe se expressar se está com dor ou não, né? Então, a gente fica com muito medo nesse momento. Mas assim que for possível, eles estarão aqui, porque todas as vezes eles estiveram, né? São meus amuletos da sorte. Não tem como não estar juntos. E o segundo filho já tem 28, 29 anos, né? E daí tem uma empresa de comércio exterior, esse que morou na Alemanha, e aí ele já tem uma vida assim mais voltada para esse lado. Em Curitiba, viaja muito também, né? Então não tem como sair de lá e vir morar aqui. Agora, na pandemia, de repente, ele talvez, se acontecesse de todos já estarem aqui, talvez ele viesse morar aqui, porque era tudo online, né? Mesmo. Mas agora ele voltou até presencial e agora, sendo presencial, ele está mais em Curitiba mesmo. Bom, professor, esse é o laudo, né, que a gente fez lá para o Rafa, lá para o pessoal do Santo André. Gostaria de ressaltar que a gente ainda está numa fase bem rudimentar, né? E o objetivo nosso de conversar com profissionais como você, que tem essa experiência, que pode nos passar, através dessas conversas, um pouco de experiência, para a gente ir aprimorando cada vez mais o nosso modus operandi aqui, né? Então, lá no Santo André, a gente fez a composição corporal de todos os atletas, e a gente sempre tem a preocupação de linkar, né? A gente traz aí algumas coisas que a literatura nos traz em termos de composição corporal e desempenho esportivo, e aí a gente fez, a gente pegou o perfil de composição corporal de todo o time, né? E a gente acaba pegando aí todo o número de atletas, a gente faz uma média, mas para o Rafa ter uma ideia, né, de como está o grupo, né? Não foi, o objetivo foi sempre demonstrar ali para ele como está o grupo e aí como que ele pode trabalhar sobre esse viés com cada integrante lá da equipe dele. Os mais altos eram os goleiros, né? Não, na verdade não. Os goleiros não foram testados, mas eram os atletas mais velhos, né, Rafa? Os mais velhos estão mais altos. O Leandrinho jogou na seleção, jogou com o Falcão, tá lá com... O Leandrinho tá com o quê? 38 também, né, Rafa? 38 anos, Leandrinho. Depois o já tem 32, os dois atletas mais velhos, 32, 38 e depois vem de 30 para baixo. A gente fez os testes de salto, né? A gente tem a plataforma do MyJump, não sei se você conhece, MyJump System. E como foi um tratamento que a gente quis colocar geral, né? Ter os valores de cada um deles, a gente colocou a média dos saltos, né?
para ele ter uma ideia do status neuromuscular de cada atleta, e aí a gente fez aí o contramovimento. Pode descer. Fizemos também Esse é o valor máximo do fizemos o valor de média e o valor de salto máximo, né? Uhum. E fizemos o do squat jump também, pensando só no componente contrátil. E aí fizemos a relação para ele entender a relação do aproveitamento, né, de todo o componente elástico, de todo o componente viscoelástico, né? Então, a eficiência, para ele entender isso, para dar um direcionamento para ele também, em termos de o que trabalhar mais com cada atleta, né? Se trabalhar mais componente elástico, se trabalhar mais componente contrátil, e como é que está o status deles nesse sentido, e para ele ir ajustando as cargas de treinamento, os exercícios, os métodos. E aí a gente colocou também a potência relativa, né? Isso são os dados que o próprio software dá para a gente, mas para ele entender também, né? Acho que a referência ali dos valores relativos são importantes também, né? Porque não necessariamente a altura de salto só por si só vai revelar se o atleta está mais condicionado ou menos condicionado. E aí a gente acaba fazendo a correlação também com os testes. A gente pegou os testes de velocidade linear, né? 10 metros e 35 metros. Então, de nós. E esse aqui foi o Illinois, que a gente colocou lá a mudança de direção também, mas é até uma dúvida que a gente traz em relação a esse teste específico, porque ele traz aceleração linear, mudança brusca, muda de direção, corre em zigue-zague e tal, mas assim, a gente pega os tempos, né, e ele não dá necessariamente onde que o atleta está desempenhando melhor ou não, né? Se é na aceleração, se é na capacidade de mudar de direção bruscamente. Então, a gente está estudando aí a possibilidade de trazer outros testes que separam um pouco essas valências mais, né? Uhum. Para ver se a gente consegue correlacionar de uma forma mais exata ainda para o preparador físico. Então, provavelmente, no próximo teste que a gente for fazer com eles lá, a gente já está estudando o 505, o zigue-zague, que são testes mais específicos, né, para trazer essa informação melhor para ele, né, no melhor design. Então, a gente foi tratando muito em relação ao grupo, né, para ele entender os valores que cada atleta gerava, mas comparando com o grupo, porque é um grupo assim, bem homogêneo, né? É um grupo já todos profissionais. É claro que a gente sabe que tem diferenças em relação a posições, né? A tipo de demandas diferentes. A gente sabe, entende que o ideal é a gente tratar né, os dados cada vez com maior especificidade. Mas foi também um modo piloto que a gente fez lá com o Rafa, né? Uhum. E, enfim, foi a experiência que a gente gerou aí. E aí depois também o Reginaldo pode te mandar para você dar uma olhada com mais calma e nos passar um feedback também. Boa. Passar uns 7 segundos. Eu vou encaminhar, sim. Tá bom. Bom, então, ó, pode me mandar, eu vou ver. Eu já te adianto que o teste que nós fizemos de agilidade lá no Curitiba, que dava